Este filme se tornou o mais assistido de toda a história da Netflix. Mas o que há nessa história de garotas caçadoras de demônios que conectou tanto com o público mundial? Que mensagens profundas estão escondidas por trás dessa narrativa? E o que podemos aprender ou do que devemos nos proteger através dela? Vamos mergulhar fundo nessa análise. Em um estádio lotado na Coreia do Sul, milhares de fãs aguardam ansiosos pelo show das Huntrix, completamente alheios ao fato de que o grupo não apenas brilha nos palcos, elas também travam secretamente uma guerra perigosa contra criaturas de outra dimensão. Anos atrás, nosso planeta foi invadido por demônios que se alimentavam de almas humanas para fortalecer seu rei, o Ima. Tudo mudou quando surgiram três guerreiras mágicas, unidas pelo poder da música. Suas vozes, carregadas de coragem e esperança, não apenas repeliram os demônios, elas despertaram a força interior das pessoas, criando um poderoso escudo protetor chamado Hon. Desde então, cada geração escolhe uma nova trio de caçadoras para manter a batalha viva e forjar a barreira definitiva, a Hon Moon Dourado. Agora, Celine revela que Mira, Rumi e Soy, as integrantes das Huntrix, são as escolhidas que finalmente alcançarão a vitória definitiva através de suas vozes e sua música. Mira é a dançarina principal, conhecida por seu temperamento rebelde e intenso. Soy é a mais jovem, vem de Burbank, e se destaca como rapper e compositora, trazendo frescura ao grupo. Rumi, herdeira do pop e filha de uma Sunlight Sister, foi criada por Celine, a criadora das Huntrix. Sua voz é considerada extraordinária. Antes de seu maior show, as garotas viajam em seu jato privado, enquanto Bob, o empresário, nervoso como sempre, as pressiona por resposta sobre a turnê. É então que descobrem algo terrível. O avião não está aterrissando. Ao confrontar uma comissária de bordo, Rumi percebe marcas demoníacas no seu braço. Os supostos assistentes de voo revelam sua verdadeira identidade. São demônios planejando destruir milhares de fãs que aguardam no estádio. As garotas liberam seus poderes mágicos. Após uma batalha feroz contra as criaturas, conseguem derrotá-las, embora algumas escapem. Elas se lançam direto ao estádio, onde Soy elimina o último inimigo com sua espada sagrada. As Huntrix iniciam seu esperado show. No meio do espetáculo, o escudo Hon Moon se ilumina em dourado, expandindo-se por toda a região e aprisionando os demônios restantes. No submundo, um demônio retorna para informar o fracasso da missão. O Ima incinera-o sem hesitar, deixando claro que não tolerará mais erros. O resto das criaturas fica paralisado de terror. Nesse momento, surge Dino acompanhado de um tigre demoníaco e seu grupo, tocando uma melodia sinistra. Ele propõe um plano: criar uma boy band falsa para enganar e derrotar as caçadoras definitivamente. A estratégia é roubar os fãs das Huntrix, enfraquecendo gradualmente o Hon Moon até fazê-lo colapsar. O Ima aceita dar uma chance a Dino, mas questiona o que ele deseja em troca. Dino responde que só quer que apaguem suas memórias. Após terminar a turnê, as garotas planejam 2 semanas de descanso, mas Rumi aproveita para lançar o novo single, Golden. Embora suas amigas estejam exaustas, a notícia de que a música se torna um sucesso instantâneo as motiva a continuar. Em uma entrevista ao vivo, anuncia um show para aquela mesma noite. Nos bastidores, todos se preparam contra o relógio. Mas Rumi, sozinha, no camarim, descobre estranhas marcas demoníacas nos seus braços. Tenta ignorá-las e subir ao palco, mas sua voz falha 2 vezes consecutivas. Frustrada, pede um intervalo enquanto Bob entra em pânico. Lá fora, os fãs já esperam impacientes. Em seu camarim, Rumi descobre horrorizada que as marcas demoníacas em seu corpo se expandiram e ameaçam sua voz. Desesperada, foge pela cidade, recordando o que Celine lhe confessou. Ela é filha de um demônio e uma guerreira mágica, e essas marcas desaparecerão quando o Hon Moon dourado for selado. Nessa lembrança, a pequena Rumi cantava um mantra original das caçadoras, cuja tradução literal diz: "Somos caçadoras, vozes fortes,
matando demônios com nossa canção, reparar o mundo e fazer o correto quando a escuridão finalmente se encontrar com a luz. Celine a convenceu a manter seu segredo em segredo. Exausta, ela chega a um terraço e tenta cantar, mas ao falhar, suas cordas vocais gritam de frustração, liberando uma onda expansiva que a assusta ainda mais. Podemos começar a analisar Rumi aqui. Como acabamos de ver, ela é filha de uma caçadora e de um demônio. Essa dupla herança se tornou um peso, mas não tanto pelo que significa em si, mas pelo que lhe ensinaram a sentir sobre isso. Em vez de integrar ambas as partes, inculcaram nela vergonha de metade de seu ser. Suas marcas na pele são o lembrete constante dessa vergonha. É muito significativo que quando nos apresentaram Rumi numa foto com Celine, seus braços estavam descobertos e não havia marcas visíveis. Quando somos crianças, ainda não sentimos vergonha do que somos. Mas, no momento em que Rumi começou a questionar sua identidade, Celine lhe ensinou a esconder esse lado de si mesma. Ali nasceu a vergonha, e com ela apareceram as primeiras marcas. Isso reflete perfeitamente como nascem nossas inseguranças. As crianças não chegam ao mundo envergonhadas. A vergonha é aprendida, social. Surge quando pais, professores ou o ambiente nos fazem sentir que há partes de nós que não devem ser mostradas. Emoções inapropriadas, maneiras de ser, desejos ou defeitos. A partir desses sinais, construímos em nossa mente uma imagem ideal do que deveríamos ser para merecer amor e aceitação. E cada vez que sentimos que falhamos diante dessa imagem, aparece uma voz crítica interna, como no filme, que nos lembra nossos defeitos e nos castiga. Você não presta? Você é um erro. Ninguém vai te aceitar assim. No caso de Rumi, Celine lhe ensinou a desprezar sua própria natureza. Repetiu que ninguém aceitaria e que devia calar e se esconder. Rumi terminou acreditando que ela mesma era um erro, reprimindo toda a sua vida uma parte fundamental de si, e sua voz acabou revelando essa fratura ao começar a falhar. Esse detalhe é extremamente simbólico. Além do literal, o canto é uma expressão da alma, uma manifestação de autenticidade. Mas como Rumi reprime uma parte essencial de si mesma, sua voz falha. Ouvimos ela forçar um tom que não parece seu, forçando algo que não encaixa. Sua voz, sua alma não pode fluir porque está dividida contra si mesma. No dia seguinte, vão a uma clínica onde o Dr. Han as atende. O Dr. Han diz a Rumi que para curar uma parte é necessário compreender o todo e que ela levantou muitos muros. Ela defende, dizendo que apenas tenta focar. Han responde que focar está bem, mas concentrar-se em apenas uma parte faz ela ignorar o resto e a isola emocionalmente. Rumi e as garotas descartam seus conselhos, dizendo que vieram apenas pelo tônico. Han finalmente o entrega. Ao sair, elas deparam com um grupo de garotos atraentes. Um empurra Rumi e a ignora. Logo descobrem que são os S-Boys, uma boy band que na realidade são demônios. Embora o público fique fascinado, elas suspeitam e decidem se preparar com trajes e armas. Infiltram-se em um de seus shows, mas os S-Boys as descobrem e as obrigam a subir no palco, lançando-as por um escorregador. As garotas contêm sua raiva para não alarmar o público e seguem os S-Boys até o banheiro. Ali, Dino abre portais nos vasos sanitários liberando uma onda de demônios aquáticos. Rumi enfrenta Dino enquanto So e Mira lutam contra as criaturas. A barreira Home começa a enfraquecer e mais demônios invadem o mundo humano. Rumi ataca Dino, mas ele desvia facilmente. Ao notar as marcas demoníacas no seu braço, Dino fica surpreso. Rumi paralisa de medo de que suas amigas descubram suas marcas. Inesperadamente, Dino cobre-a com um pedaço de tecido, dando-lhe um alívio. Finalmente, Rumi ajuda suas amigas a derrotar os últimos demônios. De volta à sede das Huntrix, as garotas sentem o peso da situação. O Home desmorona e os ex-boys acabaram de viralizar. Rumi explica que a verdadeira batalha será nos prêmios Idol World, onde deverão dar um espetáculo inesquecível com uma nova música que os expõe e destrua. À noite, Rumi descobre que seu tônico era apenas suco de uva. É então guiada por um pássaro negro até o tigre de Dino, que lhe entrega uma carta marcando um encontro secreto. Rumi aceita ir. Ela chega e tenta atacar Dino, mas ele, tranquilo, pede para conversar. Diz que ela é tanto caçadora quanto demônio e que entende o que é viver com marcas. Ela nega, afirma ser guerreira, não demônio, e não acredita que demônios possam sentir. Dino responde que isso é tudo o que fazem, sentir vergonha, miséria. E assim, o Thomas controla. Pergunta se ela nunca ouviu sua voz, mas Rumi não entende. Então, Dino conta sua história.
Há 400 anos, sua família era pobre e faminta. Tinham apenas uma velha viuela com a qual saiu para tocar sem sucesso. Desesperado, ouviu Utoma dizer que não merecia sua família, mas que poderia ajudá-lo. Num instante, tudo mudou. Elogiaram sua voz até o rei, e sua família se mudou para o palácio, com comida limpa e roupas. Mas as marcas o consumiram e o condenaram ao mundo demoníaco, fazendo sua família perder tudo. Desde então, Utomad lembra que os abandonou e o enche de vergonha. Embora muitos não tenham levado o Dr. Han a sério, o que ele disse foi muito sábio e aponta para o que Home realmente precisa fazer. Ele insistiu que para curar uma parte é preciso entender o todo. Não se pode curar focando apenas num fragmento enquanto se ignora o resto. Em outras palavras, Home não poderá recuperar sua voz enquanto continuar tentando silenciar e reprimir seu lado demoníaco. Isso ressoa muito com o que acontece em terapia. Um sintoma muitas vezes é uma palavra não dita. O que calamos ou evitamos expressar, o corpo acaba mostrando. Em Humi, as marcas em sua pele funcionam exatamente como a expressão física de tudo que não se permitiu sentir nem mostrar. Mas não se pode curar um sintoma sem entender o que o sustenta, de onde vem e o que significa. Por isso, o tônico não era mais que simples suco de uva. Ela não precisa de remédios. O que precisa é aceitar-se como é, reconciliar-se com todas as suas partes para poder recuperar sua voz autêntica. Dino explica que as marcas de Home também são lembretes de sua própria vergonha. Ela insiste que não é como ele. Dino responde que ele também negou, mas que estará ali quando ela parar de fingir. Nos dias seguintes, as Huntrix trabalham sem descanso em sua nova música Takedown, enquanto os ex-boys ganham popularidade e o Homun enfraquece liberando mais demônios. Uma noite, Home escreve letras cheias de insultos contra Utoma, mas começa a questionar se o ódio é realmente a melhor forma de vencê-lo. Decide encontrar-se com Dino e propõe outra saída, ajudá-la a ganhar os prêmios Idleworld, pois ao selar o Homun, ele também ficaria livre. Falam sobre erros e culpas. Home confessa que se sente um erro desde que nasceu, mas Dino a contradiz. Uma vendedora entrega um bracelete a Home dizendo que esse garoto não tem esperança. Ela dá a Dino e, em meio a uma tensão carregada de sentimentos, ambos se despedem. Juntos cantam Free, uma melodia em que reconhecem seus medos e lados escuros, e como só enfrentando-os poderão ser livres e curar o que está quebrado. Ao terminar, Dino se surpreende ao notar que a perturbadora voz de Utomar já não ressoa em sua mente como antes. Comovido, Dino promete ajudá-la e sabotar sua própria banda. Gino deu a Humi uma nova perspectiva sobre os demônios. Ele foi o primeiro que viu suas marcas sem julgá-la nem rejeitá-la. Ao contrário, ajudou a cobri-las para que ninguém mais notasse e respeitou seu segredo. Isso semeou confiança nela para procurá-lo. Com o tempo, ela entendeu que os demônios não eram os seres malignos que lhe ensinaram toda a vida, mas seres aprisionados por seus medos, suas falhas e sua vergonha. Compreendendo isso, pôde olhá-los com compaixão, a eles, mas também a si mesma. Um dos momentos mais poderosos e importantes de todo o filme foi a cena em que cantaram juntos Free. Ali, ambos reconheceram como o outro os ajudou a curar. São dois personagens que sempre acreditavam que sua essência era motivo de vergonha e rejeição, mas que através do olhar do outro se descobriram aceitos. Nessa canção, deixaram de esconder suas feridas e as mostraram sem medo. E não houve julgamento, apenas aceitação. Reconheceram seus lados escuros, aceitaram seus medos e entenderam que enfrentá-los é o caminho para curar e libertar-se. Fizeram um ao outro sentir que nenhum dos dois estava sozinho. As redes de apoio têm exatamente esse poder. Contar com pessoas que te escutam sem julgar, que te aceitam e te fazem sentir compreendido e validado, pode se tornar um enorme fator de proteção diante da adversidade e dos momentos mais difíceis emocionalmente. Depois de prometer ajuda a Humi, Gino é subitamente arrastado ao submundo. Ali, o Imon confronta com seu passado, lembrando que não contou a verdade a Humi, que traiu e abandonou sua própria família, advertindo que não pode escapar de sua realidade. Humi recorda as palavras de Celine sobre não falar das suas marcas. Admite diante de suas amigas que não foi a sua melhor versão dos últimos dias, mas confia que amanhã podem vencer se cantarem sua melhor música. Mira também se sincera. Embora sempre lhe disseram que seus medos e defeitos não devem ser mostrados, admite que acostuma ser criticada por ser temperamental e direta, mas com elas se sente em paz. Soy acrescenta que antes de se juntar às Huntrix, pensava que suas ideias e letras não valiam nada, mas com elas fazem sentido. Humi confessa que teme perdê-las e que por isso devem terminar com tudo. Os medos são os demônios, e amanhã poderão vencê-los para sempre. Então decidem cantar Golden, porque fala de seu melhor lado. Essa cena foi muito poderosa. Embora Humi não tenha se aberto completamente, a ideia central ficou clara.
As amigas que já compartilhavam vida há tempo finalmente se mostraram vulneráveis e falaram de suas inseguranças. E o mais importante, encontraram aceitação. Muitas vezes, nossa mente, nosso próprio imã interno, nos faz acreditar que se mostrarmos o que sentimos, se deixarmos ver nossas feridas ou medos, seremos rejeitados, julgados ou até perderemos o amor de quem nos rodeia. Esse temor à rejeição é o que mantém tantas pessoas presas no silêncio. Ao cair da noite, o estádio se enche de milhares de fãs emocionados. O apresentador abre o espetáculo onde Huntrix e S-Boys competirão pelo prêmio. A caminho do camarim, as garotas cruzam com S-Boys e Rumi nota Gino muito mais sério e distante. As garotas sobem ao palco e deslumbram o público. No meio da música, Só e Mira descem para deixar Rumi pronta para o seu solo, mas veem Bob sendo arrastado pela segurança. Ao segui-lo, descobrem que eram na verdade 3 demônios disfarçados. De repente, as luzes se apagam e começa a tocar Take Down, a música que haviam descartado. Rumi fica sozinha na escuridão quando aparecem 2 demônios com a forma de suas amigas. Sussurram que ela é um erro desde o dia em que nasceu. Empurram-na e expõem diante do público suas marcas demoníacas. Presa pelo pânico, Rumi libera uma explosão de energia que destrói as luzes e o som do estádio. Foge desesperada, implorando a Só e Mira que não a abandonem, mas elas, cheias de medo e dúvidas, se afastam. Quebrada e sozinha, Rumi escapa. Entre a multidão, Rumi encontra Gino e o confronta furiosa. Ele admite que tudo foi mentira para ganhar sua confiança. Insistindo que ele é uma boa pessoa, que apenas cometeu um erro, ela responde que o conhece. Então, Gino confessa que a abandonou sua mãe e irmã após fazer um acordo com o imã para fugir de sua vida miserável. Enquanto ele dormia entre luxos, Rumi nota a queda da popularidade das Huntrix e ouve a voz de Uima sussurrando, tentando-o. Logo depois, Gino aparece em todas as telas para anunciar que os S-Boys oferecerão um show na Torre NSAN à meia-noite, com a promessa de animar os fãs após a separação das Huntrix. Ver os demônios disfarçados de garotos atraentes e talentosos que cantam músicas grudentas e arrastam multidões para roubar suas almas, junto com a forma como o imã seduz, é impossível não pensar em como o mal costuma se esconder sobre um disfarce. Raramente se apresenta de frente, em sua forma mais crua e aterradora. Para seduzir e enganar, precisa de uma máscara, um disfarce. Isso é algo que muitas religiões e culturas repetem desde sempre. Na tradição cristã, por exemplo, em Coríntios 11:14 lemos: até Satanás se disfarça de anjo de luz. E faz sentido. Se o mal se mostrasse tal como é, ninguém o escolheria. Mas, quando se veste daquilo que mais desejamos ou necessitamos, torna-se irresistível. É exatamente o que vemos nos S-Boys e em Uima. Ele se alimenta das inseguranças das pessoas e lhes oferece justamente o que sentem que lhes falta: reconhecimento, beleza, pertencimento ou sucesso. Mas, como toda tentação, o preço é altíssimo. O que parece um presente termina sendo uma armadilha, e quem cai fica sob seu controle. Há inúmeros exemplos na vida real, e por isso essa é uma lição espiritual que se repete tanto. Estão ali os líderes carismáticos que prometem um futuro brilhante, mas terminam oprimindo seus seguidores, ou os relacionamentos onde alguém se mostra encantador e bom, mas o que busca no fundo é dominar e controlar. Até vemos isso em fenômenos sociais como o marketing e a cultura do consumo, que nos vendem felicidade empacotada, mas na realidade alimentam ainda mais nossas carências. O atrativo inicial se converte em anzol. Enquanto isso, Rumi, com suas marcas expostas, confronta Celine. Diz que já não pode mais se esconder e pede que acabe com ela. Celine se recusa, lembrando a promessa de proteger o que restou de sua mãe, embora admita que sempre a ensinaram que o que Rumi era estava errado. Rumi acusa de pedir que se escondesse. E embora Celine insista que era só até encontrar uma solução, Rumi se recusa a continuar se escondendo e a recrimina por não a amá-la como ela é. Celine, sem poder olhá-la, responde que devem esconder isso para proteger o Rumum. Rumi, furiosa, diz que se esse é o Rumum que deve proteger, prefere destruí-lo e desaparece.
Havíamos visto como Rumi havia avançado em seu processo de aceitação graças à sua relação com Gino, mas todo esse progresso se quebrou quando ele fingiu que tudo havia sido mentira e os S-Boys a expuseram diante de todos. Seus medos a dominaram, a vergonha se intensificou e as marcas se expandiram até cobrir seu rosto. Até suas amigas a rejeitaram. Nesse ponto tão baixo, Rumi chegou a pedir que Selene a eliminasse. E ainda assim, tudo o que Selene pôde oferecer foi o de sempre, mais repressão e mais vergonha. Mas, paradoxalmente, tocar o fundo despertou Rumi. Ela percebeu que não tem que ser perfeita, reconheceu suas inseguranças, suas falhas e contradições e entendeu que tudo isso também faz parte do que ela é. Gino e seu grupo iniciam seu festim demoníaco. Sobem ao palco com seus trajes reais e cantam com uma energia arrepiante. O imã se fortalece alimentando-se da multidão que avança hipnotizada em direção às fendas infernais. Justo quando tudo parece perdido, Rumi aparece de repente. Sua voz poderosa promete que os demônios cairão e a sua luz brilhará. O imã diz que não pode curar o mundo nem a si mesma, e Rumi admite. Ele acrescenta que agora todos a veem como realmente é, e ela aceita. Então, o imã diz que o Honmun já não existe, ao que Rumi responde que sabe e que podem criar outro. Então, Rumi canta This is what it sounds like, abrindo-se completamente sobre suas cicatrizes e a escuridão que viveu, libertando Soi e Mira do transe. Juntas, as três entornam com força e esperança, derrotando os demônios enquanto Honmun brilha mais forte que nunca. Em transformação, as Huntrix se abraçam e seus trajes se transformam em versões mais poderosas, prontas para a batalha final. O imã lança uma enorme bola de fogo contra Mumi. Mas Gino aparece, a salva e diz que ela o libertou ao devolver sua alma, entregando a ela para dar-lhe um novo poder. Com fúria e determinação, Rumi parte o imã em dois e, junto com suas amigas, acaba com o S-Boys. Unidas em uma canção que canalizam a força de seus fãs, destroem o imã de uma vez por todas. Com o Honmun restaurado no mundo, a paz e a esperança retornam. Ao final, vimos como com a força de haver integrado todas as suas partes, Rumi retornou ao estádio para lutar contra o imã. O momento chave para mim foi quando Gino se interpôs para salvá-la. Disse que ela havia devolvido a sua alma e agora ele a entregava a ela. E Rumi também entendeu nesse momento que o que haviam compartilhado sim havia sido real. Compreendeu que se um demônio completo pôde se redimir e se converter em algo mais que suas falhas e inseguranças, então sua própria parte demoníaca nunca foi uma maldição. Era parte da sua história e podia finalmente parar de se odiar por isso, aceitar-se tal como é e decidir dali quem quer ser. E tudo isso me fez repensar o mantra das caçadoras. Vamos revisá-lo. Somos caçadoras, vozes fortes, matando demônios com nossa canção. Reparar o mundo e fazer o correto quando a escuridão finalmente se encontrar com a luz. Prestem atenção na última parte. Quando a escuridão finalmente se encontrar com a luz. Não fala de derrotar, não diz vencer, fala de um encontro. O que está propondo não é a destruição de um polo pelo outro, mas a união de ambos. O mundo se reparará, diz o mantra, não quando a escuridão desapareça, mas quando puder integrar-se com a luz. E sim, essa geração de caçadoras era chamada a cumprir essa profecia, porque Rumi era literalmente o fruto da união entre a escuridão e a luz. Poderíamos pensar que a mãe de Rumi cometeu um erro ao se unir a um demônio, mas o que o filme parece nos dizer é que não. Ali estava a resposta. Todas as gerações anteriores de caçadoras interpretaram mal a profecia. Não se tratava de reprimir, nem de separar, nem de destruir, mas de integrar. A mãe de Rumi entendeu que caçadoras e demônios não tinham por que ser inimigos, podiam conectar-se de maneira genuína e coexistir. A relação entre Gino e Rumi é um reflexo dessa mesma história. Um demônio e uma caçadora que descobriram que a compreensão e até o amor era possível entre quem parecia destinado a se enfrentar. Rumi, então, foi a profecia. Ela era o encontro entre a luz e a escuridão, e através dessa união, conseguiu reparar o mundo. Vemos isso refletido no Honmun ao final. Já não era azul, rígido e uniforme construído na repressão, nem um dourado idealizado, mas uma mistura de azul e púrpura.
Duas energias distintas que, ao se integrarem, geram uma proteção mais forte, porque uma proteção construída sobre a verdade é mais poderosa do que uma erguida sobre a mentira e a negação. Também foi muito simbólico que a música com a qual o Rumi recuperou sua voz, despertou suas amigas e juntas derrotaram o imã, não fosse algo ensaiado, nem escrito de antemão, mas que surgisse de maneira espontânea. Foi um canto autêntico, nascido do mais profundo delas. Nesse coro, todas cantaram em harmonia, no mesmo nível, repetindo "This is what it sounds like". Assim é como soa. A intensidade, a voz que aparece quando aceitamos o que somos, com nossos medos, nossas sombras e nossa luz. E foi dessa voz integrada que conseguiram vencer o imã. Para terminar, quero deixar esta reflexão com vocês. Muitas pessoas carregam essa voz interna que nos faz sentir vergonha do que somos, de nossos medos, defeitos, inseguranças ou de algum aspecto de nossa história que gostaríamos de apagar. E então tentamos esconder, como se ao tapar deixasse de existir. Mas a verdade é que essas partes, por mais incômodas que sejam, também formam parte de nossa identidade. Negá-las, odiá-las, não as faz desaparecer. Pelo contrário, tornam-se mais pesadas na sombra. Aceitar não significa resignar-se nem deixar-se dominar pelos medos ou defeitos. Também não significa que eles te definem por completo. Trata-se de um processo de integração. Reconhecer que isso também é você, que forma parte de sua história e que, ao olhar de frente, deixa de ter o mesmo poder sobre você. Se você esconde suas partes mais frágeis e vive dividido contra si mesmo, mas quando escolhe olhá-las com honestidade, sem se julgar, começa a reconciliar-se consigo. E nesse lugar de integração, podemos encontrar a liberdade que a repressão não pode nos dar. Liberdade para escolher o que fazer com o que somos. Liberdade para decidir desde a totalidade do que somos, para onde queremos ir e em que pessoas queremos nos transformar. Muito obrigado por chegar até o final deste vídeo. Lembre-se de que se você ainda não se inscreveu no meu canal, pode fazer isso agora mesmo e estaria me ajudando demais. E você e eu nos vemos no próximo.